Neste vídeo, vamos falar de um fiel amigo de Dom João VI e fiel ao seu jardim, e a fúria de Dom Pedro I. Ou seja, vamos contar a história do Passeio do Campo de Santana, história do primeiro parque ajardinado que existiu no Campo de Santana entre 1815 e 1821. A história do Rio de Janeiro é surpreendente, cheia de fatos curiosos, amizades, brutalidades, ternuras, chiliques e acessos de raiva. E neste vídeo vamos falar deste primeiro jardim público construído no Campo de Santana, que durou entre 1815 e 1821. Jardim este, erguido pelo intendente Paulo Fernandes Viana, primeiramente a pedido de Dom João VI. Paulo Fernandes tomou tanto gosto por esse jardim, cuidou tão bem do mesmo, que se tornou uma grande paixão, quase que um capricho pessoal. Na verdade, o intendente, naquela época, ele era chefe de polícia e também prefeito, ou seja, ele desempenhava as funções de construir chafarizes, sanear a cidade, fazer obras, tudo que fosse necessário. Então, na verdade, o passeio em português mais antigo é sumarizando um jardim público. E ali o intendente plantou muitas amoreiras e cultivava também casulos de bicho da seda. Existiam também árvores. Esse jardim do passeio no Campo de Santana era cercado com gradeamento de madeira fixo e havia pilares de tijolos entre esse gradeamento e ocupava mais ou menos um terço da área do Campo de Santana daquela época. Ou seja, ele chegava até a Rua Buenos Aires. Este intendente, Paulo Fernandes, o misto, como eu já disse, de prefeito e chefe de polícia, tinha um apreço especial por esta área, até mesmo porque ele morava de esquina para esse jardim. A casa dele ficava de esquina na atual Frei Caneca com o Campo de Santana. E ele cuidava desse jardim como se fosse dele. Dom João VI, por sua vez, o tinha em alta estima e, segundo dizem, tinha audiências com Dom João a cada 2 dias, pois ele foi uma espécie de Pereira Passos do tempo de Dom João VI. Ele melhorou muito o rio, drenou áreas pantanosas, ou seja, ele secou áreas pantanosas. O Campo de Santana antes era pantanoso, construiu inúmeros chafarizes, construiu muitos chafarizes, inclusive o chafariz do Campo de Santana, que tem um vídeo aqui sobre isso. Então, vamos dar uma repassada nesta imagem de 1817. Eu legendei essa imagem para facilitar a compreensão e vamos ver aqui, onde eu aponto com o mouse a Rua Frei Caneca. Aqui existiu um casario que foi demolido. Então, aqui está o jardim. Vamos dar uma ampliada. Esta imagem é de 1817, depois ele deve ter florescido mais. Então existiam árvores e amoreiras, passeios, né? Aqui haviam esses pilaretes de tijolo, isso aqui era cercado de madeira. No centro nós vemos aquela forma estranha lá, talvez seja algum abrigo feito de plantas, não sei. E ele criava casulos de seda também nessas amoreiras. Aqui, como foi dito, este passeio chegava até quase a atual Rua Buenos Aires. Até quase não, ele chegava até a Buenos Aires. Dá para ver que está alinhado aqui, né? O objetivo deste vídeo é o passeio do Campo de Santana, ou seja, o primeiro jardim que foi feito no Campo de Santana. A forma como a gente vê o Campo de Santana nos dias de hoje é muito diferente. Ele tem uma aparência que foi adquirida após uma reforma feita no tempo de Dom Pedro II, quando um paisagista francês se incumbiu de modificar totalmente o campo e transformá-lo em um jardim. Mas então, rapidamente falando, aqui é uma praça de touros que foi feita na época do casamento do Dom Pedro I com a princesa Leopoldina. Isso aqui é uma construção efêmera, durou algum tempo, depois foi demolida. E este aqui é um palacete. Eles chamam isso de palacete. Primeiramente ele foi erguido de madeira, depois de pedra e cal, tijolo e cal, e ele foi usado primeiramente para que a família real,
o Dom João VI e toda a sua família, Dom Pedro I, assistissem queimas de fogos e comemorações aqui nesse campo de Santana, as festas comemorativas do casamento do Dom Pedro I. Esse palácio aqui foi usado também quando o Dom Pedro I foi aclamado imperador, tá bom? Então vocês estão vendo aqui, mas o objetivo deste vídeo é o jardim, ou seja, o primeiro passeio ajardinado do Campo de Santana, que não é esse que a gente vê nos dias de hoje. Então aqui a rua Frei Caneca, que delimitava este jardim, e aqui a antiga Rua do Hospício, na época chamava até, me parece que Rua do Alecrim, e aqui a rua, e hoje é chamada de Rua Buenos Aires, então ele vinha até aqui. Uma imagem interessante, 1817. Vamos ver aqui também rapidamente uma outra imagem da mesma data, de autoria desconhecida, mas eu acredito que seja deste mesmo jovem que fez a outra gravura. Aqui está a Praça de Touros, a Igreja de Santana, e aqui o Passeio do Campo, ou seja, aqueles jardins e o palacete. Então aqui a gente está olhando só rapidamente, o objetivo deste vídeo é se concentrar no passeio. E agora aqui nessa imagem nós estamos vendo a casa em que o Paulo Fernandes Viana morou, uma casa tipicamente colonial. Vejam as telhas de barro canal, aqui o chamado bico de pato do arremate, as esquadrias dá para perceber bem. Só que isto aqui é uma foto, deve ter sido do início do século XX. O Paulo Viana morreu em 1821. E naquela época ainda nem existia linhas de bonde. Aqui a gente já está vendo linhas de bonde. Estão vendo onde eu estou apontando, né? Aqui um poste de, provavelmente, ou eletricidade ou telégrafo, ou de ambas as funções. Mas então, aí, isso aqui em outra época, que nós vemos uma luminária já do Segundo Império, do tempo de Pedro II. Essas luminárias eram fixadas em parede, muito bacana. Existem alguns lugares que ainda dá para ver essa luminária. Na igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Praça 15, se você entrar lá dentro, tem um pátio que tem uma luminária dessa aqui. Mas então, esta casa aqui do Paulo Fernandes, esse lado aqui era virado. Está vendo onde eu estou mostrando o mouse? Essa fachada aqui era voltada para o Campo de Santana e esta aqui para a Frei Caneca. O Paulo Fernandes, ele costumava, nas tardes, vir aqui neste terraço com os filhos, amigos e contemplar o seu jardim. Era a paixão dele, esse jardim. E agora, vamos ver o que aconteceu com esse jardim. Ele foi destruído em 1821 por ordem de Dom Pedro I, alegando que dificultava manobras militares no campo de Santana. E certamente eu acredito que até poderia dificultar, né? Porque ele ocupava uma grande área e ali eles faziam manobras com cavalaria, então talvez o espaço ficasse um pouco restrito. Mas dizem que Dom Pedro I teve um motivo pessoal, pois tinha uma rixa antiga com Paulo Fernandes Viana e queria vingar-se. Segundo dizem, no dia 26 de abril, Dom Pedro I foi com o pai, Dom João VI, até o navio no qual ele embarcaria de volta para Lisboa, despediu-se de Dom João VI, Carlota Joaquina e demais que iriam para Lisboa, depois pegou um barco menor para voltar à terra. Nesta época, os navios não encostavam no cais, pois não havia profundidade suficiente. Era preciso tomar um barco menor para chegar ao barco maior. Então, Dom Pedro I regressou ao arsenal de marinha, arregimentou vários carpinteiros que trabalhavam lá na construção de navio e os mandou ir ao Campo de Santana. Chegando lá, ele mandou derrubar as árvores, cortar todas as árvores, destruiu o gradil que circulava o jardim, enfim, foi uma brutalidade afrontosa que feriu tanto o Paulo Fernandes que ele acabou morrendo 2 meses depois. Não se sabe se é coincidência ou não, pode ser que o desgosto ali, ele teve um... Segundo uma escritora, Maria Graham, ela falava que o Dom Pedro I era muito impulsivo e movido por intrigas. Ele primeiro agia com emoção para depois esfriar a cabeça e pensar. Ele demitiu
também o Paulo Fernandes, e dos que fizeram intriga era um tal de Chalaça, um amigo dele. Enfim, é melhor ter um amigo chamado Chalaça do que cachaça, mas fazer o quê? Então, neste mesmo ano de 1821, quando o jardim foi destruído, o Paulo Fernandes faleceu. Dizem que o jardim lhe enchia todos os instantes de folga. Quando ele não estava trabalhando, ele estava ocupado com esse jardim. E tinha o orgulho de ter aquela vista em frente à casa dele. Alguns chegavam a dizer que ele usava um logradouro público, ou seja, a praça quase como um jardim ou local de recreio particular. Agora, apesar desse lado terno do Paulo Fernandes com seu jardim, ele também não era uma pessoa tão bonzinho assim não. Ele era, dizem que às vezes ele também agia com brutalidade, quando ele tinha que resolver alguns problemas aí pela cidade. Como fato curioso, depois da morte do Paulo Fernandes, a filha dele, que se chamava Ana Luísa, acabou se casando com 16 anos com um major chamado Luiz Alves de Lima e Silva, então com 29 anos, que era filho de um marechal. Esse nome lembra alguma coisa? É quem viria a ser mais tarde o Duque de Caxias, herói brasileiro e patrono do Exército. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.